Então, muito boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços e Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e estamos hoje em mais um webinar destes promovidos pela Direção de Serviços, no sentido hoje de vos dar a conhecer aquilo que é um referencial relativo às instituições e participação democrática. A Direção de Serviços tem elaborado uma série de referenciais, genericamente para quase todos os domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que não são documentos prescritivos, que são documentos para se utilizar se e só se as escolas entenderem, se e só se as temáticas e as áreas disciplinares, curriculares ou não curriculares, a isso se propuserem. É também um documento que, sendo ele fruto de um trabalho conjunto, dá origem a que cada uma das escolas procure também na sua identidade mais próxima, na sua comunidade, parceiros que possam de alguma maneira dar origem a estes mesmos trabalhos. Não quer dizer que seja um referencial, mas é algo onde a comunidade se possa rever. Gostava inicialmente de fazer um agradecimento à equipa da DGE que está comigo neste processo, o Rui Lourenço, o Rui Lima, a Augusta e a Ana Pina, por um lado, e depois terei aqui que fazer um agradecimento maior a uma série de elementos que, já estando ou não estando nas diferentes entidades que acabaram por promover e realizar este referencial, que já foi concluído há algum tempo e que só viu a luz do dia há alguns meses, e que estamos hoje aqui a tentar fazer a sua apresentação. Portanto, gostava de agradecer a todos estes e a todas estas que aqui estiveram. No âmbito da Direção-Geral da Educação, a Laurina Ladeiras, já aposentada, o João Horta Santos, já aposentado, a Madalena Calado, que não está há cerca de ano e meio, coisa mais coisa menos coisa, não está já na Direção-Geral da Educação, mas que teve um papel relevante, nomeadamente na questão dos clubes europeus, que sempre, enfim, que sempre foi, de certa forma, a sua grande impulsionadora. Havia até quem a denominasse como a coordenadora nacional dos clubes europeus, porque, enfim, foram muitos anos e foram essencialmente um percurso muito interessante destes clubes europeus que depois foram colocados, de alguma maneira, dentro destas instituições e participação democrática enquanto domínio da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania desde 2017. Depois ao Pedro Meireles, que vai hoje estar aqui connosco na apresentação deste referencial e que está na Guiné. E, portanto, vai ser da Guiné que nos vai fazer esta apresentação. Já lá está há alguns meses e antes tinha estado em São Tomé e Príncipe, depois de ter saído aqui da Direção-Geral de Educação. E eu gostava de agradecer a estes quatro elementos da Direção-Geral de Educação que estiveram neste processo. Depois, à caríssima Filomena António, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, da Direção-Geral dos Assuntos Europeus. Filomena, um grande beijinho, e é uma mulher de 5 estrelas que sempre nos apoiou muito e continua hoje a apoiar em todos os processos que a DGE faz numa co-construção que se pretende cada vez mais relevante. Depois, a Maria Elvira Ventura, também do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, que está aqui connosco também a assistir. Depois, Cristina Tavares, da Assembleia da República, e Marlene Viegas Freire, da Assembleia da República. Não as temos hoje aqui connosco, mas têm acompanhado todo este processo de início e temos hoje um novo elemento da Assembleia. Depois, a Arlinda Cabral, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da Direção de Ação Cultural e Língua Portuguesa. O António Almeida Moura e o Carlos Xareva da Costa, da Associação 25 de Abril. A Cristina Gouveia, a Joana Sá, o Manuel Arriaga e o Paulo Almeida, do Fórum dos Cidadãos. E, portanto, a todos eles eu gostava de agradecer e de dizer genericamente que sozinhos somos sempre menos fortes. E, portanto, aquilo que é o referencial nos seus temas, nos seus subtemas, nos seus descritores, nas suas aprendizagens esperadas, vale por aquilo que foi produzido por todos estes elementos que estiveram durante mais de, eu diria, ano e meio a produzir este referencial. Portanto, era esta nota que vos gostava de deixar. Depois, uma palavra de grande apreço para os professores e as professoras que quiseram estar hoje aqui connosco
neste final de tarde para nos ouvirem um pouco falar sobre o referencial das instituições e participação democrática. E um agradecimento também pelas inúmeras questões colocadas, já que essas questões, ao serem colocadas, balizam também muito daquilo que pode ser a nossa intervenção no webinar. Não esperem que possamos responder uma a uma a todas as perguntas que aqui nos fizeram, mas tenham em mente que quem vai falar convosco as conhece e tentará incluir em todo este discurso aquilo que é relevante para que possam ficar mais esclarecidos, independentemente de, através da caixa de e-mail, daquilo que seja, do telefone, podermos nós também prestar as informações necessárias em relação a tudo aquilo que seja pretendido por vós. Uma nota final para dizer que este referencial, que já vos disse que está aqui muito ligado ao domínio das instituições e participação democrática, mas que obviamente estará ligado aos direitos humanos, que está aqui muito ligado ao desenvolvimento sustentável, que está ligado à interculturalidade, etc, etc. É um referencial que baliza muito daquilo que a Europa tem para oferecer e aquilo que temos para encontrar e também para dar à mesma Europa. Portanto, há aqui uma linha clara de condutora que permite que possamos, nestas instituições e participação democrática, perceber o seu funcionamento, a sua forma de ação, aquilo que podem e devem, sempre que possível, transcrever para a legislação e procurar, de alguma maneira, que tudo isso possa ser entendível deste lado. Por um lado, para professores, e temos feito formação para professores no âmbito destas temáticas, e por outro lado, também, não só para professores, mas aquilo que é depois destinado aos alunos, nomeadamente com a aplicação ou com a implementação do próprio referencial, onde procuramos essencialmente que as questões da capacidade crítica e da capacidade criativa e do pensamento e do raciocínio lógico estejam presentes. É isso que tentamos desenvolver para que a sociedade, esta e a europeia, possa ser uma sociedade cada vez mais inclusiva e mais transversalizada, no sentido de todos nos podermos sentir bem, sendo aceitos e aceitando o outro. E era isto que gostava de dizer nesta introdução. Um agradecimento a todos e todas e passava a palavra ao Rui Lourenço, que vai conduzir, de alguma forma, toda a sessão até ao final. Muito obrigado, tudo a correr bem. Obrigado, Dr. José Carlos Sousa, por esta pré-apresentação da apresentação do referencial que vamos agora, já de seguida, iniciar. E quem vai fazer esta apresentação vai ser, como disse o Dr. José Carlos Sousa, o nosso colega que está numa escola da Guiné-Bissau e que é docente português em escolas do ensino básico e secundário na Escola Portuguesa Rui Sinati, Dili e Timor-Leste, por onde ele já passou. Desempenhou funções técnico-pedagógicas na Direção-Geral da Educação, foi coautor de vários referenciais de educação para a cidadania e atualmente trabalha como agente de cooperação pelo Camões Instituto Público no Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica da República da Guiné-Bissau. E, portanto, caríssimo orador, dou a palavra. Olá, Rui. Bom dia. Pedro Meirelles, Obrigado pela sou apresentação. eu, desculpe. Antes de mais, vou começar. Bom dia, não, boa tarde. Antes de mais, vou começar por agradecer o convite que me foi dirigido pelo Dr. José Carlos Sousa para vir aqui apresentar um pouco este referencial de instituições e participação eh, democrática. Nesse sentido, deixe-me já, por uma questão de tempo, começar por partilhar aqui a tela. Peço desculpa, tinha. Pronto, agora sim. Instituições e participação democrática. Apresentar um pouco o processo de elaboração de um referencial para a educação pré-escolar para os ensinos básico e secundário. As instituições que participaram neste referencial, como podem ver, foram estas seis, a Direção-Geral da Educação coordenou, mas tivemos a Assembleia da República, a Associação 25 de Abril, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, CPLP e Fórum de Cidadãos.
E a minha intervenção, bom, numa primeira parte falará das instituições que participaram na elaboração deste referencial, numa segunda parte das instituições que foram convocadas para integrarem este referencial e no terceiro momento se falar brevemente sobre alguns documentos de referência importantes também aqui para a sua consideração. Bom, começando pelas instituições participantes, o Dr. José Carlos Sousa já apresentou algumas, mas não queria, enfim, deixar de referir, por exemplo, a pessoa responsável pelo design, Isabel Espinheira, as duas pessoas que estiveram na Assembleia da República, Cristina Tavares, Madeleine Viegas Freire, António Almeida Moura, Cancelava da Costa, Associação 25 de Abril, Filomena António Maria Elvira Ventura, Europeia Jacques Delors, Adelinda Cabral, da Direção de Ação Cultural e Língua Portuguesa da CPLP, e do Fórum dos Cidadãos, Cristina Gouveia, Joana Sá, Manuela Arriaga e Paulo Almeida. De facto, foram muitos os coautores e houve muito trabalho aqui desenvolvido. Começando pela Assembleia da República, só para falar um pouco de instituições, porque é sobre isso que estamos aqui hoje a falar. Um, as próprias instituições, isto partindo, passando já a umas perguntas que nos foram colocadas, as próprias instituições que participaram na elaboração deste referencial têm também nos seus sites informação e materiais que podem ser usados. E, no caso, até se celebra este ano os 30 anos do Parlamento dos Jovens, que é uma iniciativa bastante relevante da Assembleia da República, que começou em 95 em Portugal, que a partir de 2013 iniciou a participação com escolas portuguesas no estrangeiro, mas há aqui bastante material que pode também ser usado. Manuela Arriaga, a pessoa que vemos aqui na fotografia, também no seu Fórum dos Cidadãos, apresenta um modo como desenvolvem este processo de participação democrática. Não vou estar a ler, mas exatamente está indicada a fonte, podem ver de que forma é que este Fórum dos Cidadãos também desenvolve ações neste domínio. A CLPLP também tem outra informação. Aqui eu sempre pude decidir colocar fotografias porque as instituições são uma entidade abstrata, mas de facto as instituições têm rosto. E, não vou aqui apresentar, enfim, todos os intervenientes no processo de criação, a 17 de julho de 1996, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, mas é desta participação institucional que nascem, de facto, instituições relevantes para o funcionamento da nossa democracia, bom, neste caso, de relações bilaterais. Outro, aqui o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, em que participaram, enfim, duas pessoas, e só aqui uma referência à embaixadora Cristina Muniz, porque o Centro de Informação Europeia Jacques Delors é tutelado pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus. Nesta fotografia, Vasconcelos, da Associação 25 de Abril, e aqui podem ver na parte inferior imensos documentos e repositórios que podem ser usados também na preparação das aulas. E não quis também deixar de passar aqui a referência. Geralmente a Associação 25 de Abril pensa sempre em capitais, mas não quis deixar de referir aqui Carlos Almeida Contreiras, capitão da Marinha, que faleceu a 18 de dezembro do ano passado, mas que foi uma pessoa extremamente relevante porque foi ele que garantiu que a Grândola Vila Morena passaria na rádio e pronto, e todos sabem o que é que veio, o que é que veio depois daí. Qual é aqui a ideia? Embora houvesse instituições nessa altura, a participação, antes do 25 de Abril, não era muito democrática. E às vezes, estando a pessoa certa no sítio certo e tendo a coragem para tomar a decisão correta, consegue, de facto, fazer avançar a democracia e por isso é que merece, de facto, homenagem. A Marinha, e nesta questão de instituições e participação democrática,
Só para vos apresentar aqui, já que estamos a falar de Marinha, do navio da República Portuguesa Zaire. Ora, o Zaire foi o sétimo de 10 navios da classe Cassine que foram construídos exatamente na década de 60 e de 70 para combater nos rios africanos no contexto da Guerra Colonial. E, na verdade, este navio agora esteve em São Tomé e Príncipe, ali atrás aquela formação vulcânica chama-se Pico Cão Grande, mas para mostrar como, ah, num contexto completamente diferente, a presença da Marinha e a presença de uma instituição como a Marinha pode ser igualmente relevante para afirmar agora outros valores. Não apenas a Marinha, mas nesta fotografia é novamente o navio da República aqui atracado no Porto de São Tomé. Quando olhamos para esta fotografia, o que vemos são, de facto, instituições. Vemos pessoas que representam instituições. E é, de facto, importante conhecê-las, conhecer as pessoas e as instituições, porque nesta fotografia temos representados os três órgãos de soberania portugueses. Temos a Presidência da República, temos a Assembleia da República, com a presença de vários deputados, temos o Embaixador de Portugal, temos fuzileiros, temos praças, temos cabos, temos o chefe de Estado-Maior da Armada. Por isso, todas estas pessoas que aqui estão representam instituições. E para que haja, de facto, instituições e participação democrática, convidar, enfim, conhecê-las. Mas depois também há as pessoas menos conhecidas, mas que também representam instituições. E aqui a guarnição do Zaire, acompanhada de também marinheiros são tomenses. É o único caso do mundo em que cidadãos não nacionais de Portugal estão num navio de guerra português. Agora, a nível de instituições e participação democrática, o navio, a Marinha, desenvolve também trabalho com a sociedade civil, neste caso com a Universidade do Algarve, que no âmbito aqui do projeto Peixinhos ou Pequenos Peixes, Little Fish, apoiou a Universidade do Algarve em processos de investigação da fauna marinha em São Tomé. Por isso, as instituições geralmente têm um lado civil e têm um papel civil a desempenhar. E fazer também uma referência ao Exército, exatamente porque estas, aqui estão a ver uma fotografia do Regimento de Engenharia para mostrar que a colaboração que existe entre instituições militares e instituições civis. A Câmara Municipal de Espinho, no mês de maio, no final do mês de maio, pediu ao Exército que preparasse as praias para que os cidadãos, enfim, pudessem estender a sua toalha e colocar o seu chapéu de sol. E, de facto, o Exército mostrou essa disponibilidade e o que mostra que as instituições, colaborando entre si, conseguem também resultados muito mais relevantes e com muito maior escala. Bom, feito este desvio, e aqui olhando para o mar, chegou a altura de passarmos à segunda parte desta apresentação, relativamente às instituições que vêm nele mencionadas. Ora, temos então dentro um conselho, uma comunidade, uma união e 8 organizações. E aqui a questão das palavras são bastante, são mesmo importantes por juridicamente terem o seu peso. Então, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, o Conselho da Europa, a CPLP, a NATO, a OCDE, a ONU, aqui com a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde e a Organização para as Migrações, a OSCE e a União Europeia. Ora, para se trabalhar este referencial, convidar a conhecer alguns conteúdos. Neste caso, por exemplo, no caso do Conselho da Europa, convidar a saber que na fotografia de baixo temos o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que na de cima o Comitê de Ministros, e reparem todas as fotografias têm sempre a mesma forma, sempre este hemiciclo, ou sempre esta forma circular, exatamente a forma em que todos mais ou menos conseguiram ver e para poder participar.
Este Conselho da Europa tem também um site onde muita informação pode ser usada. A própria CPLP, aqui com o atual secretário executivo, Zacarias da Costa, de Timor-Leste, João Imapanso, de Angola, e Manuel Clarote Lapão, de Portugal. As duas direções de serviços, a Direção de Serviços da Ação Cultural e Língua e a Direção de Serviços de Cooperação. No caso da NATO, por exemplo, pode-se explorar a participação da Marinha de Guerra Portuguesa, neste caso do NRP Corte Real, que com 168 tripulantes participa no Mar Báltico. Por isso, não apenas está, a Marinha Portuguesa está em São Tomé, no Golfo da Guiné, como também está, por acaso, também aqui na Guiné-Bissau e também no Mar Báltico. Bom, a primeira figura dispensa apresentações. Todos conhecerão, mas aqui estão os rostos das quatro instituições que estão neste referencial. O primeiro é de Gilbert Humboldt, antigo primeiro-ministro do Togo, da Organização Internacional do Trabalho. A própria Organização Internacional do Trabalho também colaborou connosco no referencial da Educação para o Mundo do Trabalho. A antiga ministra da Cultura francesa, Audrey Azoulay, da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e também ministro da Saúde da Etiópia, e da Organização Internacional para as Migrações, Amy Pope, nomeada por Joe Biden. Da Comissão Europeia, bom, temos agora aqui a Presidente, Ursula von der Leyen, mas já tivemos durante 10 anos o antigo Primeiro-Ministro Durão Barroso, o Presidente do Conselho da União Europeia, todos conhecem, Roberto Metsola, do Parlamento Europeu, e Donald Tusk, que tem agora, que está agora que tem agora assumido a presidência rotativa da União Europeia. Embora possa parecer um pouco estranho estar a apresentar estas fotografias, dar rosto às instituições ehm, que nos representam. Mas passando as fotografias também para aquilo que as próprias instituições, os assuntos em que as próprias instituições trabalham, aqui a Organização para a Segurança e Cooperação tem aqui uma série de áreas de interesse e que podem também ser usadas como fonte para se ir buscar conteúdos para trabalhar nas escolas, desde direitos de minorias, igualdade de género, combate ao tráfico de seres humanos, por aí fora. Outra instituição que aparece no referencial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, tem aqui também vários sítios onde outras informações se podem buscar. E é muito importante quando se preparam conteúdos para serem trabalhados em instituições de participação democrática, é muito importante usar fontes credíveis. Finalmente, a terceira parte, aqui a questão dos documentos de referência que foram usados e para se perceber de onde é que este enquadramento surge. Eh, Começando pelo perfil dos alunos a sair da escolaridade obrigatória e pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, estes dois documentos devem ser considerados atendendo ao Decreto-Lei número 55 de 2018 sobre autonomia e flexibilidade curricular. Mas começando aqui pelo perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. A palavra participação aparece várias vezes. Aparece, por exemplo, quando se diz que valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a inserção familiar e comunitária e a participação na sociedade. Ou que os alunos, mobilizando valores e competências, possam tomar decisões livres e fundamentadas. E a questão da fundamentação é bastante importante. São questões naturais, sociais e éticas, e dispõe de uma capacidade de participação responsável. Por isso, a palavra participação é uma palavra bastante cara aqui no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Aqui neste esquema conceitual do perfil dos alunos,
há exatamente o valor da cidadania e participação, que consiste em demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos. E também, dentro de uma das áreas de competências, que é central para este referencial é também o relacionamento interpessoal, porque diz respeito à interação com os outros, aos contextos em que essa interação ocorre, e que os alunos deverão ser capazes de interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. O próprio Decreto-Lei no 55 de 2018 fala da cidadania e desenvolvimento enquanto área de trabalho. E a palavra área é uma palavra importante. Uma área de trabalho presente nas diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa de participação democrática. No artigo 19, novamente, a questão da participação democrática, mas aqui no ponto sexto, este ponto é importante. As escolas devem promover o envolvimento dos alunos, novamente, participação dos alunos, definindo procedimentos regulares de auscultação e participação no desenho de opções curriculares e na avaliação da sua eficácia de aprendizagem. E isto significa que a escola pode, de facto, permitir que os alunos consigam também participar no desenho do currículo nesta área de formação. E só mais este artigo, em que a questão da participação entra no certificado do aluno. Ora, eu vou passar aqui este slide, mas aqui sobre a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. É importante que os alunos realizem aprendizagens através da participação plural e responsável, que os critérios de avaliação a definir pelo Conselho de Turma devem considerar o impacto da participação nas atividades realizadas. E penso que fica claro como a questão da participação democrática é bastante relevante, porque a participação é o culminar desta área formativa de cidadania e desenvolvimento. Ora, nós estivemos aqui a falar deste referencial de instituições para participação democrática, mas não se pode também deixar de falar, entre outros, do Direitos Humanos, também de 2024, ou de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, de 2022. Embora estes três referenciais estejam integrados em domínios obrigatórios, ou pelo menos obrigatórios em dois ciclos, ou opcionais, os três podem-se cruzar. E podem-se cruzar, por exemplo, escolhendo o tema 2 do primeiro referencial, o tema 4 do referencial de Direitos Humanos, ou o tema A do referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz. Porque quando se fala em instituições e participação democrática, basicamente está-se a falar de paz, de garantir a tolerância, e nesse sentido consegue-se trabalhar três referenciais, escolhendo-se alguns temas, não tem de ser trabalhados exaustivamente, e aqui é que entra o papel da escola. Entra no projeto de escola e na estratégia que a própria escola desenvolve para fazer o seu projeto de educação para a cidadania. Ora, a escola é aqui, em Cidadania e Desenvolvimento, que tem, de facto, a sua autonomia e flexibilidade curricular. É a escola que faz o seu currículo neste país. Nem faz sentido haver manuais. A escola tem autonomia científica e pedagógica para desenhar um projeto e convoca para esse projeto as próprias disciplinas ou áreas curriculares, como português, matemática, história e por aí fora. Um, Pensando e convidando os alunos a participar na construção desse projeto. Quanto ao próprio referencial de instituições e participação democrática, está organizado em temas, em subtemas e em objetivos. Eu não os vou ler, mas só para dizer que coloquei a azul um pouco aquilo que acabei de apresentar. Ou seja,
O objetivo de conhecer as instituições que integram o sistema de segurança e defesa nacional, quando se falou, por exemplo, aqui da Marinha ou do Exército, ou conhecer as principais organizações a que Portugal pertence, foram aquelas que vêm mencionadas no referencial e que atrás fiz referência, ou nomear instituições, órgãos e organismos. Neste tema, participação política de Portugal no mundo, falámos aqui, apresentou-se aqui um pouco da CPLP. Ah, mas, por exemplo, aqui neste aspecto, o ser cidadão, não houve tempo para se apresentar. A ideia principal, e assim termino, a ideia principal é apenas garantir que a escola tem autonomia suficiente para desenvolver o seu próprio trabalho, para fazer o seu próprio projeto. E, de facto, acho que é um privilégio conseguir ver consagrado na lei a possibilidade de a escola definir o currículo que quer executar. O currículo que quer executar, as instituições que querem envolver, a forma como os alunos vão ser avaliados. Porque a questão da avaliação dos alunos acontece em contexto real, acontece de facto em participação com outras instituições e esse é que é o principal objetivo para se conseguir educar ou criar cidadãos ativos, críticos e interventivos. Muito obrigado, Rui Lourenço. Passo-te a palavra. Obrigado, Pedro. Ahm, Agora, eu chamo aqui também à conversa a minha colega Ana Pina, que é a coordenadora deste domínio, das instituições e participação democrática, ao mesmo tempo que agradeço a presença entre nós da Elvira Ventura, do Centro Jacques Delors, e da Catarina Lopes, do Parlamento dos Jovens. Ana, Cá estou eu. diz-me. Queria agradecer ao Pedro, a sua excelente apresentação e enquadramento. Nós tínhamos mais uns aportes a fazer, especialmente enquadrados nas questões colocadas pelos participantes. Rui, se puderes partilhar a apresentação que fizemos e que dá continuidade já no terreno às grandes questões que este referencial levanta em situação de aula e de escola, eu agradecia-te. Pronto, como dizia o meu colega Pedro, entre muitos documentos que servem de quadro de referência a este referencial e a outros, nós temos o Decreto-Lei de 55 de 2018, subejamente conhecido pelos professores, tal como o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Isto não está bem escrito, é dos alunos e não do aluno, porque não há um aluno único. E da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, ambos de 2017, qualquer metodologia e prática pedagógica, e como eu tenho um colega que gosta muito de dizer, deve reportar-se às implicações práticas que vêm na página 31 do perfil, e que implicam verdadeiramente alterações das práticas pedagógicas e didáticas. Nós não podemos trabalhar da mesma maneira que trabalhávamos há 30 anos, e, portanto, quando é colocado como é que nós vamos mobilizar estas questões da democracia, neste caso concreto, e motivar os alunos e implicá-los e empoderá-los, como foi escrito em várias questões, nós temos que procurar seguir algumas orientações que são expressas nestes documentos e, sobretudo, utilizar metodologias que criem oportunidades de desenvolver competências pessoais e sociais que induzam as experiências reais de participação e vivência da cidadania, como o Pedro falou várias vezes, participar, participar, participar. Adequar e diversificar e complementar estratégias de ensino, não é eliminar umas a favor de outras, mas é complementar. Todos os jovens aprendem de formas diferentes e no tempo também.
e temos, sobretudo, que tornar o conhecimento algo que não é estanque numa disciplina. E, portanto, é fundamental que a democracia seja trabalhada de uma forma interdisciplinar. Eh, e há um conjunto, isto não é prescritivo nem exaustivo, há um conjunto de práticas de desenvolvimento curricular que podem ser usadas. Nós apostamos muito, nós que trabalhamos na cidadania, na aprendizagem baseada em projetos, mas há também outras formas, designadamente na resolução de problemas a partir de casos, nas chamadas aulas invertidas e na aprendizagem colaborativa em comum. Tudo isto tem um enfoque na iniciativa, na implicação, no comprometimento, no envolvimento e na participação dos alunos. E quando falamos num referencial de instituições e participação democrática, nós temos naturalmente esta preocupação com as questões a- do ativismo, no sentido da participação e da implicação. Apresentamos aqui um exemplo que nós criámos quando trabalhámos num dos encontros regionais com os coordenadores de cidadania, porque muitas vezes os professores dizem, mas como é que nós vamos implicar várias disciplinas e vários domínios de cidadania num projeto? Muitas vezes só conseguem dizer: eu vou envolver o português, a história, a geografia, aí se calhar aqui vou pôr os direitos humanos, vou pôr as instituições democráticas, a interculturalidade, a segurança, defesa e paz, como há pouco o Pedro também referiu, mas nós questionamos sempre: mas como? Com quê? Que aprendizagens nós esperamos que os alunos desenvolvam nesse projeto? E nós fizemos este exercício e partilhámos esse exercício num dos périplos que fizemos. Fomos ao programa, aos programas, que não são programas, às aprendizagens essenciais do nono ano, podíamos ter ido a outras, e fomos ver um conjunto de domínios e um conjunto de disciplinas que articulavam na perfeição para trabalhar a temática da democracia, isto porque estávamos a comemorar em 2024 os 50 anos da democracia em Portugal. E por este exemplo, nós vemos que é possível, sem, passa a expressão coloquial, inventar, ir às aprendizagens essenciais das várias disciplinas, às aprendizagens esperadas nos domínios de educação para a cidadania, em alguns, neste caso concreto, e cruzar e desenvolver verdadeiramente um projeto interdisciplinar que crie e tenha sentido e significado para os alunos, para os professores, e que não seja um acrescento como às vezes os professores dizem, àquilo que têm que ensinar, à matéria que têm que ensinar. Isto porque, e passando para o último slide, a cidadania e desenvolvimento é verdadeiramente o espaço de influência e de confluência de aprendizagens, fundamental para o desenvolvimento de uma cultura democrática e que tenha impacto quer na atitude cívica individual, isto está na estratégia, escrito, está expresso, no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural. Aqui aparecem outras disciplinas para além daquelas que estavam atrás, portanto, é possível, verdadeiramente, e essa foi uma das questões recorrentemente colocada pelos participantes neste webinar, é possível trabalhar na prática usando metodologias distintas, de preferência ativas, e que impliquem e que tenham significado e que sejam vivenciais para os alunos, porque a cidadania não se ensina, aprende-se na ação, tal como a democracia, que é o tema essencial neste referencial. Posto isto, gostava de passar a palavra outra vez ao Rui, ao Pedro, para fazer alguns comentários sobre as questões colocadas Eu pelos convidava participantes. o Pedro também a reaparecer, e pegava também aqui nas palavras da Ana e na apresentação que ela nos mostrou.
porque eu também acho que a melhor forma é que nós, por vezes, temos dificuldade quando temos o domínio, temos dificuldade depois mas o que é que eu vou agora arranjar para trabalhar? E quando nós trabalhamos com base em temas, é mais fácil depois, a partir desse tema, pensarmos nos domínios que podem entrar no trabalho sobre esse tema e também das disciplinas que podem ser envolvidas nesse trabalho. Esse trabalho que, como o próprio 55 apresenta, eh, deve ser essencialmente um trabalho de projeto. Aquilo que é mais proposto no 55 é precisamente a base do trabalho de projeto inter e multidisciplinar. E, portanto, é nessa base que nós realmente costumamos dizer aos nossos colegas e fazer também nas nossas escolas, porque eu também estou na DGE, mas a tempo parcial, que talvez seja a forma mais fácil de trabalharmos. E depois temos realmente, nós hoje estamos a fazer a apresentação do referencial das instituições de participação democrática, mas aproveitamos também para convidar todos os colegas a servirem-se do que temos na página da cidadania, na página da web da DGE, pois estes referenciais, como disse o Dr. José Carlos logo no início, podem ser realmente muito úteis na nossa prática letiva nesta base de trabalho de projeto. Pedro, diz mais qualquer coisinha. Sim. Hum, eu penso que há muitas instituições a trabalhar estes temas e estando numa escola, eu usaria os materiais das próprias instituições para, de facto, desenhar um projeto. Um, partiria tentaria arranjar um tema que fosse consensual, ou um tema, claro, enquadrado na estratégia de educação para a cidadania na escola, e a partir daí seria, de facto, essa metodologia de projeto, essa participação ativa, a visitar instituições, a saber o que fazem, um, a saber de que forma é que se conseguiria promover essa participação. O trabalho que a Assembleia da República faz com o Parlamento dos Jovens de facto, é bastante importante. E penso que as escolas, mesmo que não passem à terceira fase do programa, o facto de os alunos se constituírem em listas, o facto de se organizar um processo de eleição, depois, numa segunda fase, de reunirem numa Câmara Municipal, de verem a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal. Isso está aí um exemplo de como uma instituição que está completamente disponível para colaborar com as escolas pode, de facto, mostrar como funciona e a partir daí conhecer-se um pouco melhor o sistema democrático. Esse é um exemplo. O Centro de Informação Europeia Jacques Delors tem também imensa informação. Não se pode, eu penso que não nos podemos esquecer que as instituições que estão à volta da escola são bastante importantes. Por exemplo, se existirem um, um, forças de segurança e de defesa no município ou nos concelhos vizinhos onde a nossa escola está, pode ser também uma outra forma de ir visitar e mostrar aos alunos o que é que são as forças de segurança e defesa. Mas não nos podemos esquecer também que Portugal é um Estado-membro de uma série de organizações e da própria União Europeia, e isto implica também conhecer um pouco estas instituições. E, por exemplo, tentaria, através da Agência Nacional Erasmus+, que é uma agência também da União Europeia, e conhecer outras escolas, apresentar projetos de conjuntos com outras escolas da União Europeia e o ponto é este. A escola deve funcionar como um elevador social, mas deve funcionar também como para desenvolver atividades que nos colocam fora da escola.
a escola não é estar sempre dentro dos muros da escola. E sempre que se consegue sair da escola e visitar outras instituições, e ter um contacto, privilegiado com essas instituições, isso é também uma forma de motivar os alunos para a democracia, para se começarem a interessar, por assuntos políticos. E eu penso que isto é bastante importante. Diversificar as fontes de informação, porque, na verdade, os alunos basicamente conhecem a escola, mas para além da escola conhecem mais alguma instituição, eh, sem ser a escola, e mesmo a própria escola. Fará sentido, que a escola trabalhe sozinha? Faz sentido que a nossa disciplina seja só a nossa disciplina. Ah, é deste contacto, deste trabalho da equipa, deste trabalho em parceria, que eu penso que pode haver uma grande diferenciação, não é só para os alunos, mas também para os próprios professores. E é deste trabalho colaborativo, que todas as instituições desenvolvem, que de facto se pode enriquecer muito o currículo. O conhecimento é importante, o esforço é importante, mas depois este lado prático, também é de facto muito relevante. Por isso, olhando aqui para as perguntas feitas, um, porque algumas usam a palavra desinteresse, outras usam posicionamentos, enfim, difíceis. Eu penso que este tipo de envolvimento, este tipo de estar numa situação real, a fazer aprendizagens em contextos reais, fora da zona de conforto, que é o espaço escolar, pode ser muito, muito, muito relevante. Daquilo que eu conheço é, de facto, imensa disponibilidade, imensa disponibilidade de outras instituições para acolherem os alunos. E uma vez estou em África, eu penso que o PVB africana é preciso aldeia para educar uma criança, não é, Rui? E então Sim, ó aqui a Pedro, aldeia seriam as várias instituições. sim, e nós estamos a falar de instituições externas e mais ou menos complexas, mas também a própria instituição escola, não é? Também, muitas das vezes, os alunos, e às vezes até nós professores, não sabemos muito bem o funcionamento dessa mesma instituição, não é? E é importante também que os alunos, eles próprios, saibam e vivam a instituição escola, e até convidava a Ana a voltar, e a Ana até está a trabalhar no projeto da DGE, que é a Voz dos Alunos, que aponta precisamente para isso, para que os alunos, eles próprios, saibam de dentro para fora, digamos assim, organizar-se e saber como as organizações funcionam e participar nessas organizações. E aqui, voltando também mais uma vez ao próprio 55, o próprio 55 propõe que estes tais trabalhos de projeto que temos vindo a falar, que envolvam outras entidades e que sejam vistos e que tenham impacto fora da própria escola, ou seja, na comunidade. Ana, diz lá. Eu estava justamente a ver uma questão colocada aqui, nas questions, estava ligada àquilo que tu estavas a reagir. Então, e na escola? Mas comecei a associar, e na escola, à questão de porquê que os alunos se desinteressam, porquê que eles não querem saber de política, porquê que eles não estão empoderados. E depois, estava a pensar em alguns estudos que têm vindo a ser feitos, designadamente pela Gulbenkian, e nas conversas que nós temos no projeto Voz dos Alunos, é assim, os alunos efetivamente implicam-se quando lhes interessa. Têm novas formas de participação que não são as tradicionais e não seguem normalmente a via partidária, seguem mais causas. E os estudos vão por esse caminho e estão a tentar perceber se isso está relacionado ou não com a quebra na confiança das instituições e dos partidos, se na emergência de outras formas
que ainda não estão, ou eu pelo menos não domino, bem explicadas. Agora, a verdade é que todo este processo começa, na escola. De facto, o desenvolvimento de práticas de democracia, e há vários investigadores. Eu conheço bem a escola francófona, não conheço bem a anglo-saxónica, mas o Derrouet e Jorge Newbery trabalham muito a democracia nas escolas e a importância de implicar desde muito jovens os miúdos nos processos, e é nos processos, não é de consulta, é de tomada de decisão. Quando nós fizemos, e tu, Rui, também lá estiveste, périplos ou encontros regionais por este país sobre a democracia e sobre a participação dos alunos, e eles, quando usamos a escada de participação, do Roger Roger Hart, Hart. que é dos anos 90, mas ainda continua a ser aquela, que no compasso europeu se considera a mais apropriada para a participação juvenil. Os miúdos continuam a dizer que estão num nível que praticamente nem sequer é participação, é o nível simbólico, são ouvidos ou consultados ou são de coração. Agora, implicados exatamente nos processos de decisão são pouco, e muitas vezes também desconhecem, e nós temos reuniões das vozes dos alunos em que eles nem sabem, algumas vezes, os órgãos de gestão onde podem participar e os canais de participação que podem existir. Embora já se comece a sentir nestes que participam neste projeto da DGE, que são uma minoria, é verdade, que há uma cultura de participação nas escolas, porque eles não vão falar com os dirigentes da DGE por si próprios, eles vão como representantes dos colegas. E isto significa que, afinal, pode ser de uma forma mais emergente, menos estruturada, mas há caminho percorrido, pelo menos por uma parte das escolas, no sentido dos alunos participarem, e a participação é condição. Eu costumo definir, quando falavam da democracia é o quê? Há muitas pessoas que dizem, usavam o conceito de liberdade. Eu sempre usei o de participação, a minha formação em História vale o que vale, não é? Mas eu considero que a participação é uma condição base para a democracia. E essa constrói-se desde de muito pequenos, e de formas às vezes muito simples na escola. E eu sou professora, Rui, como tu e como o Pedro, e também estivemos e vamos estando no terreno, e de facto esse exercício não evidentemente mobiliza conhecimento, porque não participas sem conhecer, mas mobiliza muito mais do que isso, e exige a disponibilidade, à vontade, uma cultura de seguridade nas escolas que às vezes pode não existir, não é? Porque os jovens têm que se sentir seguros para participar, como nós, cidadãos mais velhos. E, portanto, isto são desafios que são ameaçados verdadeiramente, como houve uma das questões, estão, eh, eh, sob ameaça, digamos, atualmente, e a resolução do Parlamento Europeu de 2022, sobre os desafios colocados à educação para a cidadania, no que diz respeito à democracia, são muito claros e falam do crescimento da xenofobia, dos extremismos, o retrocesso democrático, a falta de confiança nas instituições, por aí adiante. É uma lista significativa, e estes desafios colocam-se a nós. E colocam-se a todas as escolas, à educação em geral, e a cada um de nós enquanto pessoas e enquanto cidadãos. Não é, Pedro? Isso é verdade. Hum, A questão são, de facto, as fontes, ou seja, a participação é fundamental. Porque se nós, quando participamos, temos que ter conhecimento. Para termos conhecimento, temos que usar fontes. E se a fonte for o TikTok, por aí fora,
ou não estamos a dizer nada e só estamos a fazer ruído, ou temos que mostrar que as fontes que se usam têm que ser sempre validadas. Uma coisa, ou seja, o conhecimento científico tem de ser a base para essa participação. Tudo bem que podemos fazer, até há bocado o exemplo do Parlamento dos Jovens, mas eles vão investigar sobre aquele tema. E vão investigar, vão ler para depois poderem apresentar três medidas de recomendação. Ahm, e essa investigação é de facto pertinente, mas é aí que entram as disciplinas. Ou seja, as disciplinas transmitem esse conhecimento. O conhecimento tem que ser visto de forma integrada e não cada. Aquilo não é a fatia. Aquilo não é propriamente à fatia. Mas depois, o que é que eu faço com o conhecimento se depois não o aplico? E aqui é que vem a noção de competência. Conhecimentos, capacidades, atitudes. Eu pego no conhecimento que vem das disciplinas, e pego num projeto em que me envolvo, demonstro uma certa atitude, tenho capacidade para fazer alguma coisa e revelo competência. Agora, revelar competência dentro da escola, mas depois fora da escola. Fazer coisas que tenham impacto na comunidade. Dá visibilidade. Participação democrática implica visibilidade aos jovens. Aparecerem no boletim da Câmara Municipal, começar a aparecer, começar a aparecer, e eu penso que isso pode de facto motivar. E depois, partir-se sempre de um problema local. O que é que agora está a preocupar a escola? O que é que agora está a preocupar a comunidade? Ou que é porque são esses problemas locais que dão origem a notícias, com percepções erradas, que às vezes não têm fundamento nenhum. Eu agora vi isto. E pronto, e é com base do eu agora vi, pronto, e é aqui que, pronto, é aqui que há um trabalho a fazer, porque esse tipo de participação, eu agora vi, não me parece nada democrática. É uma participação que não é democrática. E isso sim é preciso de facto, trabalhar sobre o assunto. Hum, e este ponto é bastante importante. Por isso, como é que eu trabalharia? Acho que é uma das perguntas. Como é que eu trabalharia instituições e participação democrática? Primeiro, eu tenho que conhecer as instituições. E aí temos que aprender. ah, ou seja, é muito difícil conhecermos o trabalho de toda a gente. Há uma série de pessoas que trabalham em várias instituições, mas partir de um problema local, que é para eles sentirem que contribuíram para a solução desse problema local. E este ponto é bastante importante. E contribuíram e envolveram-se. Ah, eu começaria, de facto, o que é que nos está a aborrecer? Ou, o que- ou qual é a Exatamente. causa que queremos abraçar? É o E, quê? e sempre, Pedro, se me permites, o nosso papel é, de facto, depois balizar ou ajudá-los a balizar o que é que são fontes credíveis e o que é que não são, não é? Porque Exatamente. é isso que, inclusive, nos distingue de mecanismos de inteligência artificial que ainda alguns estão por testar. Porque tu Olha, e isso era diz, uma coisa que eu trabalhava, e pronto, ainda trabalho com os meus alunos, que é precisamente duas questões que eu lhes ponho. Primeiro, é efetivamente preciso acreditar. Nós temos que acreditar, porque se nós não acreditarmos, não sei o que será de nós, não é? Temos que acreditar em algo. Mas depois, tão importante quanto acreditar é duvidar. E acho que um dos problemas que neste momento temos é essa falta, essa incapacidade a de, dúvida de metódica. pôr em dúvida as coisas. Acredita-se até nos terremotos, né? do Até que norte. foi o senhor Presidente Pinto da Costa que provocou o abalo em Lisboa. Pois, Pois, isto é um exemplo anedótico, mas que nos é, leva a pensar realmente é, é, nas questões da desinformação. Mas isso é sim, sim. matéria para outro webinar. Estamos no fim, Pedro.
Agradeço imenso a tua presença. Gostávamos de estar aqui, eu e o Rui, de certeza que estaríamos aqui pelo menos mais uma hora na conversa sobre estas matérias, porque isto não se reduz a uma hora de conversa de todo, mas foi apenas um aperitivo. Uhum. Obrigada, Rui. E Obrigado também. agradecemos também a todos os colegas que estiveram connosco neste webinar e, mais uma vez, indicamos que estamos à vossa disposição para o que der e vier, como dizia alguém, não é? Nós, na DGE, estamos lá para trabalhar convosco, com as escolas, com os alunos e, portanto, sempre que nós possamos ser úteis, os colegas disponham, têm os nossos meios e continuação de um bom ano escolar. Parece-me que o Dr. José Carlos Sousa ainda quer encerrar aqui os serviços. Faça favor, senhor diretor. Não, não, não quero. Vim só aqui despedir-me mesmo e agradecer, mais nada. Vocês põem-me sempre a conversar. Temos aí uma pergunta interessante no QR Code, da Inês Foi Souza. foi E a escola, respondida. enquanto instituição democrática, não é pertinente também os alunos saberem como funciona e a sua organização e tomada de decisões coletivas ou não, participação nos órgãos de gestão? Sim, perfeito. Conselho Geral, como sabem, Conselho Pedagógico, se o regimento o permitir, em função também do regulamento interno da escola. A participação, a Ana Pina falou disto muito bem. Aquilo que estamos a fazer na Voz dos Alunos hoje é muito tentar que as escolas sigam um pouco o modelo daquilo que a DGE está a tentar levar às mesmas escolas. E reparem, nós trabalhamos com 72 escolas, temos 811, não chegamos a 10%, mas digamos que é já um leque de escolas muito interessante e é aquilo que a capacidade que nós temos fisicamente para conseguir falar com estas 73 escolas ou 72 que temos atualmente. Portanto, a participação nos órgãos de gestão é relevante e reparem, há escolas que neste momento já têm uma figura denominada diretor júnior. Podem ver, podem procurar, Marinha Grande, Pombal, etc. Tem já esta figura. O que é que fazem? São coadjuvantes, nesta perspectiva da participação democrática e o mais abrangente possível. São 6 horas, temos que ir embora. Ah, Um obrigado, abraço, então, e obrigado. mais uma vez reitero a nossa inteira disposição para o que vocês precisarem. Adeus e até ao próximo webinar.